Júnior, seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde para você. Boa tarde, Tony Alencar e amigos da cultura. Bom falar com você. Você manda. Diga por onde a gente começa e vamos falar de sucessão numa reta final de campanha, praticamente 15 dias. Isso. Da votação propriamente dita. Então tá na hora da onça beber água, né? É verdade. E eu começo justamente por onde você estava mediando o debate, né? São José do Egito, lá tem o Fredson, né, empresário, tem o doutor George Borja, que é o candidato governista. Me diga como é que você analisa esse cenário. Existe já um favorito conforme as pesquisas que foram divulgadas, Nil Júnior, e também sua impressão também do debate, né? Como é que foi esse debate lá que você teve mediando? Olha, São José do Egito é uma das cidades que tem a dupla de candidatos mais qualificada da região, dentre aquelas cidades que têm duplas bem qualificadas. Serra Talhada, por exemplo, se a gente for fazer uma análise, em linhas gerais, se você pega os protagonistas do debate, Márcia, Miguel, eles também têm qualificação, né? Apesar do trauma do racha, que causa um debate mais acalorado, mas São José do Egito é uma das cidades onde o nível é muito bom. Você tem o empresário Fredson Brito, que acabou se gabaritando como nome da oposição, e tem o odontólogo George Borja, que foi credenciado pelo bloco governista, apoiado pelo prefeito Evandro Valadares. Esse talvez seja o fator que mais cria um diferencial no pleito, porque o Fredson, como nome da oposição, está questionando o ciclo Evandro, e o George, como nome governista, apesar de ser governista, ele está tentando fazer o discurso dizendo: o que foi bom a gente mantém, o que não foi a gente vai trabalhar para melhorar. São José, nesse ciclo Evandro, esse segundo ciclo, apresentou alguns gargalos, principalmente na área da saúde. Tem o secretário de Saúde e Planejamento muito ligado a Evandro, que é o Paulo Jucá, inclusive é sócio de uma empresa com o George, mas o George diz que essa sociedade não interfere na política e vice-versa, e que esse processo não vai, essa proximidade não vai causar sequer a participação do Paulo Jucá no processo. Ele garante que o Paulo não participará do seu governo, assim como promete um governo novo, mesmo sendo governista. As pesquisas, as últimas pesquisas que foram feitas, elas, se você for observar em linhas gerais do que foi apresentado para a população, as pesquisas estão apresentando uma vantagem, uma leve vantagem do Fredson, tá? Teve um empate, mas assim, o candidato da oposição, que conseguiu aglutinar duas lideranças, Zé Marques de Lima e Romero Guimarães, tem uma leve vantagem, mas é uma eleição muito disputada e esses 15 dias serão decisivos. Eu acho que a eleição se decide nesses últimos 15 dias. Alguns pintam o Fredson aí com 8 a 10 votos de vantagem. Eu particularmente acho que à medida que a campanha fosse intensificando, é possível que o nível de acirramento seja ainda maior. O George diz, por outro lado, que vem crescendo e que o pleito está totalmente aberto. Mas assim, é uma daquelas cidades que a gente vai ver uma disputa muito acirrada até o final. E o debate que foi mediado até agora há pouco é um debate muito equilibrado. Eu diria que deu empate técnico, porque os dois são muito preparados. O Fredson no ataque a George e ao ciclo que ele representa, o George dizendo que ele não faz parte do governo, ele é apoiado pelo grupo, mas não faz parte do governo, que não teve função institucional no governo e que ele é que está disputando, e não Paulo Jucá, e não Evandro Valadares, e ficaram nesse embate aí por 1h30. Então, eu acho que em linhas gerais o embate dos dois saiu empatado. Muito bem. E aí a gente desce um pouquinho no Pajeú, bora pra Tabira. Tabira, até disputa de data, né, para realização de evento, foi parar na justiça, né? Era uma eleição que a gente já conversava aqui por várias vezes, né, Nil, e que seria uma eleição por si só, a cidade de Tabira, ela é muito politizada. Nós temos uma política bem acirrada, né? E o pleito, novamente, Nicinha contra Flávio Marques, né? Com a diferença de que o vice de Nicinha, né, rompeu e é o vice agora do Flávio Marques. E eu queria que você pudesse falar como é que está a política e se também esses 15 dias vai ser um fator, né, vamos dizer assim, crucial para determinar quem é que leva essa eleição.
Você disse bem quando falou no nível de politização Tabira, no sentido que a cidade está respirando política. Exatamente. Já no nível do debate político-eleitoral, Tabira não tem uma das melhores eleições do Pajeú, mas tem uma das mais acirradas. A prefeita e atual candidata à reeleição, Nicinha Melo, ela, apesar de prefeita com mandato, não era tida como favorita há 6 meses atrás, por exemplo, mas teve um boom, né, de crescimento na percepção do seu governo, porque passou a ser melhor assessorada. Houve um isolamento maior do seu marido, o ex-prefeito Dinca, que esse sim tem um nível de rejeição mais alto. Então isolaram um pouco o Dinca da campanha dela. Ela começou a fazer algumas entregas como asfaltamento em ruas da cidade, começou a melhorar a percepção geral. A avaliação de governo dela melhorou, mas até bem pouco tempo, apesar disso, ela ainda perdia para o Flávio nas pesquisas que foram divulgadas. Teve pesquisa do Flávio com o Flávio na frente, né? Pesquisas de instituto como Data Trends, depois aparentemente uma pesquisa encomendada pelo grupo dela, porque as pesquisas têm isso, né? Salvo aquelas mais independentes, como por exemplo as que o Múltipla realiza em Serra Talhada, que são pesquisas minhas e do Ronald. Você tem muita pesquisa de grupo. O Avante pagou uma pesquisa há pouco tempo em Serra Talhada. Então, eu não estou dizendo com isso que isso contamina a pesquisa, mas gera um grau de desconfiança maior. Não, essa pesquisa é de Flávio, essa pesquisa é de Nicinha. E como nenhum dos dois se atreveu a dizer que estava com mais de 10% de vantagem, eu entendo Tabira como, para mim, é mais acirrada que São José do Egito, se brincar. Flávio Marques ganhou a eleição de Nicinha, perdeu a eleição para Nicinha há 4 anos por 202 votos. Há 4 anos o Flávio perdeu. É pouco demais, né, Nil? 200. Muito pouco. Percentualmente aquela coisinha. Exatamente. E uma eleição que aparentemente se decidiu na semana, né, com aquele trabalho de busca dos bairros, falam em eventual compra de voto. Felizmente a Justiça Eleitoral não tem perna para tudo, dizem que teve compra de voto dos 2 lados, e a Nicinha ganhou a eleição. Eu até acho que no frigir dos ovos foi bom ela ter ganho, porque se o Flávio vence a eleição, ia ser uma confusão parecida com Arco Verde, porque o Flávio ia ganhar, mas ele foi cassado pela Justiça por suposto uso da máquina em favor dele. E essa decisão foi confirmada pelo TRL, só conseguiu reverter no Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente ia ter Tabira governada pelo presidente da Câmara, que tem a Câmara tem debates paupérrimos do nível político, agressões verbais de todo lado, tem bons vereadores, mas também tem vereadores que baixam muito o nível, ia ser uma insegurança jurídica muito grande. Por esse aspecto, acho que foi até melhor que a Nicinha tenha vencido, em que pese ter tido as dificuldades que teve, mas você não teve insegurança jurídica. E agora eles estão de novo, e o Flávio diz que vai ganhar a eleição. Você fala com o grupo de Nicinha, o grupo diz que ela vai ganhar a eleição. Eu entendo como uma das eleições mais acirradas, se não a mais acirrada do Pajeú, Tony. Muito bem. E aí a gente vai para a sua cidade, né? Para Afogados da Engazeira. Afogados teve debate também, né? Recentemente, foi logo depois do debate que nós realizamos aqui em Serra Talhada. Saiu pesquisa também. E como é que você analisa Afogados? É diferente de São José do Egito e Tabira, tá mais tranquila as eleições aí na cidade, e a gente percebe um favoritismo do atual prefeito Sandrinho Palmeira. Deram tempo também na campanha, né? Agora nesses dias, por conta do falecimento do saudoso Zé Patriota, né? Inclusive nós tivemos aí com Orlando Santos cobrindo, né? O velório e o sepultamento também, Nil. E agora eles retomam, né? A partir dessa próxima semana, já retomam a campanha. Queria que você pudesse fazer um resumo e o que esperar, né, desses próximos 15 dias também. Olha, a campanha aqui a gente pode definir como uma antes da morte do Patriota e outra depois, tá? Agora, o que vai ser essa outra campanha, inclusive em números, a gente precisa esperar o próximo levantamento para dizer. O Múltipla, por exemplo, pretende fazer praticamente no mesmo período as últimas pesquisas de Serra, Arco Verde e Afogados. Já dando esse spoiler para você, isso provavelmente para ser divulgado no sábado, véspera da eleição. Imagina como vai ser
aqui na Revista da Cultura a gente poder divulgar essas 3 cidades. Tomara que ninguém entre na justiça para impedir que a gente faça a divulgação, né? Eu acho muito difícil pelo cenário. Acho difícil que isso aconteça. E se pedir na última vez que isso aconteceu, em algum momento a justiça deliberou e liberou a pesquisa. Muito, muito melhor vai ser se ela. Eu tenho a história daquela de Serra, que foi acho que a campanha do Vitor, não sei se foi, acho que essa pesquisa foi a campanha da Socorro Brito, isso, que hoje está no palanque da prefeita Márcia, e ela entrou na justiça para proibir, e o juiz proibiu. E aí como é que você faz para manter a audiência sabendo, ou pelo menos imaginando que a pesquisa não sai naquele programa? Eu lembro que eu fiquei 2 horas, botei Ronald para falar, especulando, e a manchete era acompanhe até o final a Revista da Cultura e para saber se a pesquisa sai ou não. Era a única forma de prender a audiência, mesmo com o risco dela não sair. E a audiência foi tão grande quanto se ela tivesse divulgado, e a gente teve a audiência adicional de quando soltou a pesquisa à noite. Mas faz parte do processo, a gente entende perfeitamente. Voltando para Afogados, eu não conheço campanha que não tenha sido impactada pela morte de um líder político ou de alguém próximo ao líder político. A morte de Eduardo causou uma virada em Pernambuco e elegeu Paulo Câmara a primeira vez, e ainda usando a memória de Eduardo, Paulo conseguiu ser reeleito para um segundo governo. A governadora Raquel Lira perde seu marido no dia do primeiro turno e ganha os votos necessários para ir para o segundo. Aqui, as pesquisas médias estavam dando ali 50 e um pouquinho para Sandrinho, e ou 20 alto ali, 28, 29, 31 para Danilo, né? O múltiplo deu 52-31. Eu acho muito difícil que esse resultado daqui para frente não seja impactado pela morte do patriota, porque a comoção que se gerou na cidade, inclusive com um sepultamento que Afogados não tinha visto ainda, em número de pessoas acompanhando um cortejo fúnebre por quilômetro, porque a distância era muito grande do local do velório, o centro desportivo, para o cemitério, 4 a 5 quilômetros a pé, pessoas nas batendo palma. Então a comoção que aquilo gerou e ainda está gerando, pelo nome de patriota e pelo que ele unia, eu acho muito difícil que não tenha reflexo eleitoral. Acho muito difícil. Na pior das hipóteses, o desejo do Danilo era tentar, inclusive sendo mais agressivo, era um momento que ele ia ser um pouco mais agressivo na campanha, nessa reta final. Ele teve que parar a campanha 3 dias, ele retomou o guia eleitoral ontem, o Sandrinho parou a campanha até a missa de 7º dia de Patriota, que vai ser segunda, e não retomou o guia eleitoral, deve retomar na terça, né? Como um sinal de luto. Quando você bota tudo isso no caldeirão, a minha dúvida é se esse resultado, se esse percentual se mantém, porque daqueles indecisos ali, 14%, você tem uma tendência de que uma parte migre para o candidato da oposição, mas agora com essa morte de Patriota e a comoção que isso gera, e Patriota tinha um candidato, e o candidato de Patriota era Sandrinho, tem inclusive uma fala de Patriota que ele diz: eu não posso levar a minha campanha, levem a campanha de Sandrinho por mim. Quer dizer, isso tem um impacto emocional muito grande. E agora, depois do falecimento, vamos aguardar os fatos, pode ser que aqui seja fora da curva, mas a tendência é de manutenção ou até um pouco de ampliação dessa vantagem pelo fator emocional, porque do ponto de vista do fator administrativo, Danilo tem alguns trunfos de questionamento. Hoje até fez um guia um pouco mais agressivo, porque Sandrinho quer tirar uma feira livre do local onde ela está instalada para colocar em outro local, para dar fluidez ao trânsito. O Danilo hoje criticou isso, botou os feirantes para dizer que eram contra. Então vamos ver se o questionamento da oposição consegue pesar mais do que o sentimento de ausência do patriota. Isso aí só agora as últimas pesquisas vão dizer, mas eu acho que a impressão que me passa, em que pese entender que os dois candidatos têm um excelente nível, mas a impressão que passa é que se consolida o cenário. Vamos aguardar os próximos fatos, se tem fato novo que possa ainda inverter alguma coisa, o que já seria muito difícil em condições normais.
Muito bem. Nil, aproveitando para a gente falar de Serra Talhada, né? Para a gente fechar. Serra Talhada você já trazia no comentário do dia, essa semana, dentro do Sertão Notícias, que estava uma campanha morna, né? E que deu uma movimentada a parte jurídica, né? As ações que são entradas, que uma coligação entra contra a outra e que a justiça acaba determinando, né? Houve aí algumas movimentações em relação a decisões, né? O Miguel Duque teve foi acusado, né? Pela coligação de esconder o vice, a Justiça Eleitoral acatou, mandou recolher material de campanha, conseguiu reverter uma multa de antecipação de campanha também. Então, enfim, a movimentação que a gente tem observado é no campo jurídico, né? Por enquanto tá meio morna a eleição aqui em Serra Talhada, depois debate, né? Que esquentou um pouco mais com o debate da Rádio Cultura FM, que você esteve mediando também. Isso, porque o cenário aí tá muito encaminhado, né? Não estou fazendo juízo de valor se esse encaminhamento é bom para a Serra ou não, isso é a sociedade de Serra Talhada que julga. Eu só estou dizendo que matematicamente eu não conheço uma campanha que ultrapassa 60% dos votos contra outra que rompeu ali a casa, está ali pela casa dos 20. Eu não conheço eleição onde se reverta um cenário desse a 15 dias da eleição, né? A única probabilidade disso acontecer seria uma probabilidade, e que Deus nos livre, ligada a uma tragédia, algo muito fora da curva para que isso pudesse acontecer. No mundo real, matemático, político, a eleição está encaminhada. E isso gera repercussão nos dois palanques. Márcia fez alguns eventos para mostrar força política, como um evento que ela fez no último sábado, que é para mostrar volume, que a campanha dela é maior, é meio aquela coisa de quem quer anular totalmente o adversário. E o Miguel está fazendo uma campanha proporcional ao que tem aparecido nas pesquisas, com alguns atos de campanha. Você não tem um grande comício de Miguel sendo anunciado, porque eles não querem cair numa comparação de volume. Porque nessa, se você tem 60-20, 62-20, na comparação de volume, isso vai se materializar na rua. A campanha que tem 60 vai mostrar muito mais gente do que a campanha que tem 20. Então ele não quer se arriscar a fazer um grande ato, anunciar grande comício. Ele está fazendo uma campanha discutindo propostas, apontando erros no governo, mas sem querer gerar um fato grande aí para quem sabe dar um chacoalho na campanha, porque não dá nesse momento para fazer isso considerando os números. E o que ela já fez para mostrar força, ela está dando stand-by, segurando um pouco. Eu acho que ela vai fazer um último grande movimento na reta final da campanha e o Miguel vai manter seu trabalho aí de visita aos bairros, às comunidades, de buscar apontar erros, e acho, talvez faça um ato maior, mas não um ato que busque comparar a militância, porque nesse aí, quem tem 60 vai ganhar de quem tem 20, e depois vão estar as imagens nas redes sociais. Olha aí, a de Márcia, olha o tanto de gente que Márcia juntou, e olha o povo que Miguel juntou. Então ele está se precavendo para evitar esse tipo de comparação. E aí, os advogados, para fazer jus ao que estão recebendo das coligações, é quem estão trabalhando, né? Ação para um lado, ação para outra. Márcia conseguiu evitar que o juiz determinasse que Miguel não pode falar mais em desvio de dinheiro do Fundeb, porque o que a Márcia está dizendo é que não houve desvio no sentido de falcatrua, que houve desvio de utilização. Era para uma coisa, foi utilizada para outra, mas dentro da educação. E o Miguel, na fala dele, induz ao fato de que foram desviados. O termo desviado pode gerar a interpretação de que esse dinheiro foi, digamos, surrupiado, foi tirado dos cofres. E a campanha de Márcia diz que não, que houve um desvio de utilização, mas o dinheiro teve uma finalidade de utilização dentro da educação. Nisso, o juiz eleitoral de Serra Talhada determinou que Miguel se abstenha de usar essas expressões no seu guia eleitoral. Miguel, como você bem disse, também reverteu uma decisão recente, estava comemorando nas redes sociais, e é isso. O que tem de notícia, de novidade nessa campanha são esses fatos jurídicos que vão alimentando o noticiário, mas sem uma robustez de uma campanha equilibrada. A campanha passada de Márcia contra Socorro Brito e contra o Vitor Oliveira estava muito mais animada, muito mais movimentada do que essa campanha agora, porque também a realidade é que aquela ali, Socorro ainda tem esperança de tentar equilibrar,
E a gente está com a candidata que está com um percentual que, se ela conseguir manter, vai dar a ela, a exceção de uma eleição em que Tião Oliveira foi candidato único, né? E aí teve 100% dos votos válidos. Então, a essa exceção, se a coisa se mantiver, Márcia vai construir uma vitória que, estatisticamente, em percentual de votos válidos, ninguém conseguirá ou ninguém conseguiu ter até agora, nem ela contra Socorro. Então, quando você tem um cenário desse, o candidato que tá atrás desmobiliza um pouco, inclusive, a estruturação de sua campanha econômica. Ele diz: eu não vou gastar, eu não vou investir mais nessa campanha, a gente vai manter esse palanque aqui para ter uma base, porque Luciano é a grande liderança desse palanque, mas vamos aqui no banho-maria, porque eu não vou fazer um investimento alto numa campanha que já está decidida. E a candidata que está na frente diz: eu não vou gastar mais, a não ser num grande evento aí para mostrar força, mas nossa campanha não vai investir mais do ponto de vista de estrutura de campanha, de eventos, quando a campanha também está decidida. Aí você causa esse banho-maria, essa situação de uma campanha morna, porque é uma campanha que, pelos números, já tá encaminhada. Falando em relação aos números, os números são os números. Isso não quer dizer, da minha parte, predileção de forma alguma, tem uma boa relação com os dois palanques. Eu estou falando, e aqueles candidatos que correm por fora, franca-atiradores ali, 3%, 2%, e não vamos, e vamos circular por aí, porque a campanha em Serra Talhada há 15 dias está muito encaminhada, matematicamente falando. Muito bem. Aqui muita gente coloca, Nil, que a emoção vai ser para as 17 vagas, né, da Câmara de Vereadores. Aí. Tem gente que está aí crendo que nós teremos aí 4 a 5 mudanças, né, dos atuais vereadores. Tem muita gente na Berlinda, então a emoção vai ser pro voto de vereador, que é um voto difícil também, bem complicado. Mas é isso, Nil, muito obrigado, bom descanso para você, bom final de semana. A gente se encontra no comentário do dia na próxima segunda-feira, dentro do Sertão Notícias. Um abraço, meu querido. Tem mais debate para mediar, meu filho? Rapaz, ia ter um em Arco Verde. Não vá não, rapaz. Ele foi cancelado. Parece que os 2 candidatos, um candidato não quis ir, a rádio abortou. E vamos ter ainda em Gazeira, Tabira, outro de Afogados, Iguaraci, aí bateu Carnaíba. Viu, você de apresentador, de mediador de debate. Mas é bom, eu gosto. E é bom para garantir a democracia, né? Exatamente. Você garante aí esses espaços eu digo que debate não decide eleição, mas amplia a discussão sobre o futuro dos nossos municípios. É verdade.